Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vos convido para a leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E enquanto os irmãos procuram o texto, quero cumprimentar, em especial, ao pastor José Carlos de Lima, presidente desse Ministério e Convenção do Estado da Paraíba, ao pastor Elianai Cabral, membro da mesa diretora da nossa CGADB, pastor Daniel de Campina Grande, pastor Eduardo, em nome deles cumprimento os demais líderes aqui reunidos nesta tarde. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 42 e o verso 46. Eu vou pedir a bondade da igreja para repetir a leitura depois de mim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Quantos podem dizer amém? A igreja pode tomar o seu assento. Queridos e amados irmãos, eu quero deixar registrada a minha alegria e a minha gratidão a Deus pela honra, pela oportunidade, pelo privilégio de fazer parte deste momento histórico, quando estamos reunidos para celebrar os 100 anos das Assembleias de Deus no estado da Paraíba. Agradecer ao pastor Zé Carlos pelo honrado convite e a todos os irmãos que nos têm acolhido aqui nesta cidade. O livro de Atos dos Apóstolos contém uma parte da narrativa da ação do Espírito Santo de Deus na instituição da Igreja de Cristo. E nos 2 versículos que lemos, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 2 pontos especiais. A Escritura diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina e perseverava na comunhão. E neste período da igreja pós-moderna, da igreja pós-centenário, eu creio, amados, que estes 2 pilares são os grandes desafios da igreja atual: perseverar na doutrina e perseverar na comunhão. Perseverar significa persistir, permanecer, continuar, prosseguir, não desistir. Perseverar na doutrina é o grande desafio da igreja pós-centenário. O nosso desafio, entre outros, de ganhar almas, de evangelizar, de fazer missões, não terá o seu resultado positivo se no âmago de nossa evangelização não tivermos o cuidado de perseverar na sã doutrina. Por isto, eu quero vos convidar a uma reflexão rápida nesta tarde.
Amados, primeiro, o Senhor Jesus nos convida a uma vida de perseverança. Ele disse claramente: é aquele que perseverar até o fim, que será salvo. A vitória do povo de Deus não é daqueles que correm melhor, nem daqueles que correm mais depressa, nem daqueles que estão correndo há mais tempo. A vitória do povo de Deus é de todos quantos atravessam a linha de chegada. É preciso perseverar até o fim. Na segunda epístola de João, o apóstolo diz o seguinte no verso de número 9: aquele que prevarica, ou seja, aquele que erra de maneira proposital, aquele que faz uso e abuso do poder da liberdade e não persevera na doutrina, não tem a Deus. Eu quero que os irmãos repitam comigo, ou depois de mim: aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. A igreja precisa estar ciente desta verdade. Aquele que prevarica, que faz uso e abuso do poder da liberdade, que propositalmente erra e não obedece às Escrituras, a palavra de Deus nos deixa de modo enfático: o tal não possui a Deus. Mas o texto continua a dizer: quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Quantos aqui perseveram na doutrina? Pode dar glória a Deus. Amados, eu gostaria de contar com a vossa atenção para alguns detalhes. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4, e o verso de número 16, nos exorta o apóstolo dos gentios sobre a seguinte advertência: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, persiste em ter cuidado com a doutrina, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Mais adiante, na segunda carta, Timóteo recebe de Paulo a instrução, no capítulo 2 e o verso de número 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não se envergonha, ou que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. As Assembleias de Deus que estão celebrando o seu centenário, nós agora entramos no estado da Paraíba no período pós-centenário. Herdamos um legado de nossos pioneiros, de nossos antecessores, que nos transmitiram a sã doutrina, que nos transmitiram a palavra de Deus. E temos nós agora a responsabilidade, no período de pós-centenário, continuar, perseverar, a pregar, a ensinar, a proclamar, a propagar, a anunciar em todos os lugares e rincões que a palavra de Deus é a verdade que liberta, e que Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
Mas o texto bíblico diz: procura apresentar-se a Deus aprovado. De que maneira? Como posso me apresentar aprovado? Ao falar línguas estranhas, ao profetizar, ao ter boa oratória e boa dicção, o saber me pronunciar diante de multidão. O texto que lemos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como aquele que não tem do que se envergonhar, aquele que tem o caráter cristão, aquele que tem a vida no altar de Deus, aquele que tem a vida santificada, que tem conduta ilibada, que vive de acordo com a ética bíblica e a moral revelada, que pode andar de cabeça erguida por onde quer que pisar a planta de seu pé, não tem do que se envergonhar. Vida de integridade, vida ilibada, que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na manifestação do poder do Espírito Santo, nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, nós cremos no falar em línguas, nós cremos na profecia, nos dons de curar. Tudo isto faz parte da nossa herança da teologia pentecostal, mas precisamos tomar cuidado, porque os dons espirituais e as manifestações do Espírito, embora seja uma doutrina clara que vamos continuar a ensinar, pregar e viver, eu preciso nesta tarde, pelo Espírito do Senhor, lembrar a cada um de nós assembleanos que falar línguas estranhas não salva, profetizar não salva, operar milagres não salva. Quem salva é Jesus Cristo, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo, e quem vai entrar no céu é quem tem um nome escrito no livro da vida, que não tem do que se envergonhar, tem a vida ilibada na presença de Deus. É preciso conservar a sã doutrina, preservar a sã doutrina, viver a sã doutrina. Vamos continuar dando liberdade ao Espírito Santo, não vamos extinguir o Espírito, nem desprezar as profecias, mas vamos recordar, amados irmãos, que o cristão salvo precisa dar bom testemunho de sua vida transformada pelo Evangelho. Em alguns de nossos cultos, Brasil afora, o nosso povo pentecostal está sendo movido por um emocionalismo coletivo e por uma histeria congregacional, onde há supostas manifestações espirituais. As pessoas pulam, gritam, viram cambalhotas, fazem aviãozinhos, manifestam-se de todas as maneiras, e este barulho, este movimento é identificado por vezes como ação do Espírito Santo. Mas quando terminam as celebrações, quando encerram-se os congressos, quando os simpósios são concluídos, aquele mesmo povo que esteve lá em suposta manifestação espiritual volta à sua vidinha medíocre de outrora. Quem roubava continua a roubar, quem adulterava continua a adulterar, quem fofocava continua a fofocar, quem mentia continua a mentir, quem sonegava a conta continua a sonegar.
porque de fato houve apenas uma manifestação emotiva, mas quando realmente, verdadeiramente, a sã doutrina é pregada, é ministrada, e o verdadeiro e genuíno Espírito Santo se manifesta, então diz a Escritura que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e as vidas são transformadas. Por isso Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A sã doutrina, queridos, vivemos tempos difíceis. Eu quero aqui agradecer a Deus, à igreja no estado da Paraíba, a todos os assembleanos pelo Brasil, que oraram em meu favor, quando recebi a incumbência da mesa diretora da CGDB, de participar da audiência pública no Supremo Tribunal Federal, acerca do aborto. Durante 20 minutos, no plenário da Corte Suprema de nosso país, fizemos uso da palavra para dizer aos magistrados de que a igreja, a Assembleia de Deus, não relativizou a doutrina do Evangelho, para dizer que as Assembleias de Deus primam pelo cumprimento estrito da palavra de Deus, que o 6º mandamento do decálogo bíblico diz: não cometerás assassinato, e que portanto a Assembleia de Deus é a favor da vida. Somos contrários à prática do aborto, somos contrários à desobediência da lei divina, e a Bíblia diz: não matarás. E não matar inclui não matar a vida do outro, inclui não tirar a própria vida, e inclui não tirar a vida de quem ainda está no ventre da mãe para nascer. Que as Assembleias de Deus no Brasil não vão aderir às novas ideologias, nem os novos modismos, que não importa se seremos considerados ultrapassados ou fundamentalistas, mas temos um compromisso com a sã doutrina da palavra de Deus, que é autoridade para a vida do cristão. Aleluia. Pretendem descriminalizar o aborto do Brasil, autorizar a mãe a tirar o seu filho até o 3º mês da gravidez, a 12ª semana, alegando que a mulher tem direito sobre o próprio corpo, sobre o slogan: meu corpo, minhas regras. Porém, amados, nós que somos cristãos, sabemos pela sã doutrina que este corpo não é meu, este corpo é templo do Senhor, é templo do Espírito Santo. Aleluia. Este é um tabernáculo onde Deus habita. Bendito seja o nome do Senhor. Mas lamentavelmente a sã doutrina vem sendo relativizada em alguns lugares, porque há cristãos que apoiam o aborto, que são concordes com o aborto. Houve também uma outra audiência pública para a retirada do ensino religioso da escola pública, para que Deus seja retirado do ensino público, para que a Bíblia Sagrada seja erradicada das nossas escolas. E nós estivemos lá outra vez representando a nossa querida Assembleia de Deus, para dizer àqueles magistrados que esta igreja, que hoje está sendo ouvida, porque estamos com 22 milhões
de pentecostais em todo o país. Esta igreja prima pela autoridade bíblica, é a nossa única, infalível regra de fé, de prática e conduta para a formação do caráter do cristão e de todo cidadão. Amados, Deus entrou com providência e o mal que foi intentado foi revertido e Cristo deu vitória à igreja. Porque este é o papel da igreja: conservar a sã doutrina. Porém, Paulo, outra vez, orientando a Timóteo, ele diz o seguinte, na primeira epístola, capítulo 4, o Espírito diz expressamente que alguns apostatarão da fé nos últimos tempos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Também o apóstolo Paulo lembra Timóteo na segunda carta, no capítulo 3: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E do capítulo 4, pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. A doutrina precisa ocupar espaço nos púlpitos de nossas igrejas. A doutrina precisa ocupar espaço nos cultos de adoração. A doutrina precisa ser ensinada no discipulado, na escola bíblica dominical, no culto de mocidade, no culto do círculo de oração, no culto de adolescentes, no culto de varões, no culto de senhoras, no evangelismo, em missões, em todo tempo, em toda ocasião, em todas as horas, em todo momento. Nós temos que ministrar a sã doutrina. Aleluia. E a sã doutrina, meus amados irmãos, requer santidade e unidade. A igreja primitiva mantinha-se perseverante na sã doutrina e na unidade. Sabe o que significa unidade? Comunhão é estar de acordo, é andar junto, é conviver em harmonia. A doutrina bíblica, revelada na palavra de Deus, nos ensina o arrependimento, a confissão de pecados, o abandono do erro e uma vida nova. Então a Assembleia de Deus recebeu este legado de nossos pioneiros há 100 anos aqui no estado da Paraíba, esta mensagem cristocêntrica de santificação, de vida consagrada, de obediência à palavra, da necessidade de abandonar o pecado. Então, amados, a mentira, a hipocrisia, a vaidade, a soberba, o adultério, a corrupção,
a promiscuidade, a falsidade e o engano não podem ter ocasião e nem oportunidade no meio da Assembleia de Deus, que foi fundada sob a égide da autoridade da palavra do nosso Senhor. A relativização da doutrina não pode ter espaço em nosso meio. Pecado é pecado. O pecado revelado no primeiro século é ainda pecado no século 21. O pecado nos condena à morte. O pecado nos mantém afastado de Deus. E o pecado nos traz prejuízos, tanto para o membro, quanto para o líder, para o pequeno e para o grande, para o pobre e para o rico, para quem tem cargo, para quem não tem cargo, para quem é obreiro e quem não é obreiro. O pecado devasta a vida de todos, e a igreja do Senhor não pode fazer vistas grossas ao pecado. Não importa onde o pecado esteja, se o pecado está no meio da igreja, se o pecado está no altar, se o pecado está no pequeno, se ele está no grande, se ele está no fraco ou está no forte. Pecado é pecado, e todo pecado precisa ser confessado, todo pecado precisa ser abandonado, todo pecado precisa de perdão, todo pecado precisa ser lavado e remido pelo sangue da cruz. A unidade e a comunhão da igreja primitiva estava intrinsecamente relacionada com a doutrina. Andamos juntos, congregamos juntos, vamos à igreja juntos, participamos da ceia do Senhor juntos, porque nós concordamos que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo breve voltará. Concordamos com a vida de santidade. A doutrina anda junto com a comunhão, mas quando eu começo a discordar, eu não concordo com isto, eu não concordo com aquilo, eu acho que isto não deveria ser observado, eu acho que aquele outro poderia ser amenizado, que esta outra situação deve ser contextualizada. Amados, neste período de pós-centenário, a igreja do Senhor Jesus em terra brasileira, no meio pentecostal da Assembleia de Deus, está sendo convocada pelo Espírito a manter a comunhão baseado na sã doutrina da palavra de Deus. E quem não concorda com esta sã doutrina e não pode mais congregar ou comungar conosco, então pode procurar a saída, porque aqui neste santuário, nesta igreja constituída pelo Senhor, nós vamos continuar primando pela sã doutrina. E quem não está de acordo, a porta da saída é serventia da casa. A igreja não vai compactuar com o pecado, a igreja não vai dar as mãos à iniquidade, a igreja não vai relativizar o evangelho. O verdadeiro ensino genuíno, evangelho de Cristo, permanecerá ministrado aos quatro cantos deste país. Esta é a palavra que eu trago aos irmãos nesta tarde. Eu sei que esta igreja tem um líder que preza pela sã doutrina. Eu sei que os pioneiros prezaram pela sã doutrina. Mas esta palavra
é para a nova geração, é para nós que aqui estamos e que vamos prosseguir até Cristo Jesus voltar. Ninguém está autorizado a retirar um tio que seja da revelação bíblica. A porta é estreita e vai permanecer estreita. O caminho é apertado e vai permanecer apertado, porque a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição, mas a porta estreita e o caminho apertado conduz à vida. Pastores, líderes, irmãos e irmãs, o Espírito de Deus nos convida a perseverar na sã doutrina, a perseverar, a ensinar a verdade. Doa a quem doer, fique magoado quem quiser, chateie-se quem é sensível, mas a palavra de Deus continuará. Nós vamos perseverar a ensinar a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda o caráter das pessoas, a verdade que transforma a criatura numa nova criatura. No texto que os irmãos leram, e eu finalizo em Hebreus, no capítulo de número 13, o texto diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Imitar os líderes, os pioneiros. Imitar, não querer o lugar, nem tomar o lugar. Imitar, seguir os passos, observar a conduta, andar de acordo com as Escrituras. E o texto continua, versículo 8: porque Jesus Cristo é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e o será eternamente. E o verso 9, que quero me deter para concluir: lembrai-vos dos pioneiros, que vos falaram a palavra, imitai a fé deles, atentem para o seu comportamento. E o verso 9: e não vos deixai levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Repito depois de mim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Perseverem na doutrina, perseverem na unidade. Não vamos deixar levar, irmãos, por doutrinas estranhas e por ventos contrários que vêm querendo adentrar no arraial das Assembleias de Deus. Nós somos um povo pentecostal e a nossa doutrina está balizada na palavra de Deus. Os modismos que vêm surgindo, que vêm adentrando em alguns lugares pela falta da vigilância, e porque alguns não estão a observar o legado que herdamos de nossos pioneiros, tem trazido prejuízo à igreja. A igreja, a Assembleia de Deus, fundamenta-se na sã doutrina. Nós não precisamos de modismos, nós não precisamos de água orada sobre rádio, sobre televisão, sobre púlpito. Nós não precisamos de mesa onde se coloquem chaves ou fotos ou roupas de pessoas para receber oração.
nós não precisamos de nenhum tipo de talismã. A Assembleia de Deus tem a sua fé alicerçada na autoridade do poder do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de sal grosso, nós não precisamos de nenhum tipo de modismo, nós não precisamos da teologia da prosperidade, nós não precisamos de materialização de nossa fé, porque a nossa fé está alicerçada no Senhor da igreja. Preservar a sã doutrina, não se render, não se inclinar, não eu vou encerrar, irmãos. Tem uma palavra de Deus. Encerro. Um dia, escute, um dia o povo judeu foi levado para o cativeiro, e lá foram escravizados e humilhados na Babilônia. Um dia, o imperador Nabucodonosor, na campina de Durã, erigiu uma estátua de ouro e deu ordem: quando os instrumentos musicais tocarem, todos devem prostrar-se ante a minha imagem. E lá estava o povo judeu, conhecedor da doutrina bíblica do Pentateuco, conhecedor do decálogo divino, onde o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não se inclinarás, não se curvarás, não adorarás, não prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esta é a ordem do Senhor para nós, irmãos: não ceder, não se inclinar, não abrir mão, não relativizar, não negociar. Mas a ordem do rei era esta: quem não se encurvar vai morrer, vai para a fornalha de fogo ardente. Então os instrumentos musicais tocaram, e o povo se prostrou, e os judeus também se prostraram. Eles sabiam que não agradava a Deus, que desobedeciam o mandamento do decálogo, mas se prostraram. Se prostraram para conservar a vida, se prostraram para manterem-se vivos, relativizaram. Há muitos cristãos nesse período pós-moderno que são como aqueles judeus. Eles negociam a doutrina, abrem mão da doutrina, relativizam a doutrina, se prostram diante da estátua de Nabucodonosor para manter um emprego, para manter um salário, para manter uma amizade, para manter um relacionamento, para manter uma vantagem, para receber algo em troca. Relativizam a doutrina e se prostram diante do pecado, fazem vista grossa o adultério, fazem vista grossa a imoralidade, fazem vista grossa a corrupção, fazem vistas grossas a injustiça e se prostram, estão ali prisioneiros do pecado. Mas havia 3 jovens ali: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não se prostraram. Levaram o assunto ao rei, e o rei lhes perguntou: quem poderá livrá-los da minha mão e da fornalha de fogo ardente? Escute a resposta dos jovens. Eles disseram: o Deus a quem nós servimos. O rei lhes disse: vou mandar tocar pela segunda vez, e a fornalha será aquecida 7 vezes mais. O rei os intimidou
O rei lhes deu uma outra oportunidade. O veja bem, escute, veja bem, mano. Cuidado, não seja radical, não seja fanático, não leve a ferro e fogo, você vai morrer. Se prostra, Deus vai entender. É o que está sendo relativizado em muitos lugares. Amados, o que Deus entende é que a palavra dele não passa. A palavra dele é fiel. A palavra dele é verdadeira. E ninguém a pode adulterar e nem modificar. Mas há muita gente se prostrando diante de Nabucodonosor com este pretexto: é para não perder isto, é para não perder aquilo, é para não ser radical. O rei disse: pensem bem, vou continuar nesse fundamentalismo de que só Jeová é Deus e que não se pode prostrar-se a outro Deus, e querem manter a vossa doutrina? Vão perder a vida, ou morrer. A fornalha será aquecida 7 vezes mais. O diabo também, amados, Satanás também nos intimida. Satanás também nos faz ofertas. E cabe a cada um de nós tomar uma decisão. Os jovens disseram ao rei: rei, não carece mandar tocar a segunda vez, porque nós já tomamos uma decisão, não vamos nos prostrar. Não vamos. E o rei tornou a perguntar: quem poderá livrá-los da minha mão? E eles tornaram a dizer: o Deus que nós servimos. Mas é aqui que eu quero me deter para encerrar. Escuta só o que eles disseram. Eles disseram assim para o rei, vou parafrasear, disseram: rei, ô Nabucodonosor, queremos te explicar uma coisa. O nosso Deus é soberano. Ele tem o poder na mão para nos livrar tanto da tua mão quanto da fornalha de fogo ardente. Mas Ele é soberano, Ele está no controle, é Ele quem decide, a última palavra é dEle. Ele tem o poder e Ele pode nos livrar. Mas como Ele é soberano, os jovens disseram ao rei: Ele pode decidir que não vai nos livrar. Escute isso. O Deus que nós servimos pode, tem o poder, mas é soberano e pode decidir que não vai livrar. Mas fica sabendo, ó rei, que mesmo assim nós não nos prostraremos, porque o nosso Deus é soberano, a palavra é dele, Ele está no controle, Ele é o Senhor e é Ele quem decide. Eles perseveraram naquilo que tinham aprendido, foram lançados na fornalha. Os soldados que o lançaram lá morreram, mas eles estavam agora dentro da fornalha, andando em círculos. E o rei disse que não foram 3 os jovens, eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O Senhor próprio desceu ali para estar com ele, o próprio Cristo presente na fornalha de fogo ardente, porque aqueles jovens perseveraram em conservar a doutrina que lhes foi legado pelos seus pais. Em pé, meus amados, vamos ficar em pé um instante, por favor, com a permissão do pastor. Sabe o que aconteceu? Os jovens saíram de lá. Ei, amado, Deus fala conosco, vamos continuar conservando essa doutrina. Não vamos negociar, não vamos ajustar, não vamos relativizar, não vamos adaptar,
não vamos agradar este, não vamos agradar aquele, nós vamos conservar essa doutrina tal como ela é. Quem quiser ser salvo, quem quiser andar em santidade, quem quiser ter o nome escrito no livro da vida, quem quiser entrar nas mansões celestiais, vai andar conosco de mãos dadas, conservando essa doutrina em plena comunhão de uns para com os outros. E sabe o que aconteceu? Quando os jovens saíram de lá, o rei fez um decreto dizendo: a todos os povos, a todas as nações que estão sobre o meu domínio, eu, o rei Nabucodonosor, decreto o seguinte: todos devem tremer e temer diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Ele é Deus que livra da fornalha de fogo ardente. Levante a tua mão para o céu, feche os teus olhos. Uma breve oração em nome de Jesus. Persevera na doutrina, varão. Persevera na doutrina, varoa. Persevera na doutrina, jovem. Persevera na doutrina, irmão e irmã. Lá na escola, lá no trabalho, lá na universidade, lá, aleluia, no seu local de moradia, junto da tua família, na congregação que Deus confiou na tua mão, aleluia. Persevera na doutrina, não se prostre, não se prostre, não se prostre, não negocie. Deus está no controle, Ele é soberano, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, e o nome dEle será glorificado. Persevere nessa doutrina. Amado Deus, querido Pai, intercedo nesta tarde pelo teu povo, pela tua igreja, aqui, ó Senhor, reunido nesta, aleluia, momento especial de celebração. Aqueles que estão sofrendo pressão de toda sorte, pressão do inferno, pressão das potestades, pressão, ó Pai, do secularismo, pressão da cultura pós-moderna, pressão das ideologias diversas. Deus os guarda e sustente agora, nesta tarde, para que perseverem, em nome de Jesus, para que perseverem, e o teu nome venha a ser glorificado. Oramos em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Muito obrigado, pastor. Deus vos abençoe em nome de Jesus.